Olá, malta. Mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade às nossas conversas. Desta feita estamos a abordar sobre o tempo. Já falamos que o tempo, do ponto de vista cronológico, é a ordem dos eventos em harmonia ou em linha com o movimento regular dos corpos no espaço. Se não tivermos corpos em movimento no espaço, também pode ser em linha com o movimento ou com o compasso de um determinado dispositivo criado pelo homem, também pode ser. E do ponto de vista de uma visão mais global, mais existencial, concordamos que o tempo é simplesmente a divisão da eternidade em intervalos. Esses intervalos que vão permitir a localização dos eventos, em termos de quando quisermos reportar, fazer história. Então essa divisão da eternidade por vários intervalos nos dará as unidades de tempo e poderá nos permitir colocar os eventos em ordem, os eventos históricos em ordem. Nós abordamos também nessa perspectiva que a eternidade é o agora. A perpetuação do agora, a continuação do agora faz a eternidade, e que o presente é a única realidade, de fato. Entretanto, nós ainda projetamos coisas na nossa cabeça, coisas que vão acontecer, que possivelmente podem acontecer no futuro, e coisas que já aconteceram nós recordamos, imaginamos, temos as memórias. E então nós temos a realidade atual, o agora, o momento presente, o tempo que nós vivenciamos, que é o momento, aquilo real que unicamente existe, mas temos também as nossas próprias projeções mentais e as nossas recordações, para nos dizer que as nossas projeções tornam-se aquilo que nós consideramos de futuro e as nossas recordações tornam-se aquilo que nós consideramos de passado. Entretanto, o passado não tem existência real e o futuro, do mesmo modo, não tem existência real, porque todos eles estão simplesmente dentro da cabeça do indivíduo. Não existem como tal. Por isso, achamos necessário fazermos aqui uma abordagem do tempo na perspectiva psicológica. Na perspectiva psicológica, existe também a questão do tempo. Ela não está só na perspectiva cronológica, que é em função do movimento dos corpos no espaço, um movimento regular dos corpos no espaço, e aí nós vamos controlar o tempo, definimos as horas, os dias, etc. Isso é o tempo cronológico. E nós sabemos que, do ponto de vista mental, existe também o tempo. Nós temos uma percepção dos eventos, e em função da nossa percepção dos eventos, da importância que nós damos a cada evento, então o tempo vai, vamos lá dizer, não estamos a falar do tempo cronológico, estamos a falar a forma como nós vivenciamos este distanciamento entre o momento atual e o momento que determinado evento vai acontecer, ou o momento atual e o momento que determinado evento aconteceu. A forma como nós vivenciamos este momento hoje, seja em termos de ansiedade ou em termos de saudade, as emoções geradas em relação aos eventos vividos ou eventos por viver, fazem com que o tempo, do ponto de vista de cada pessoa, seja vivido de forma diferente. Então ali temos a questão ou a situação de tempo psicológico. Por exemplo, nós podemos ter dois indivíduos a participar numa determinada reunião, num determinado evento. Um dos indivíduos gosta tanto do evento, do acontecimento, e o outro está nem aí. Não gosta daquele evento, ele aborrece aquele evento, mas entretanto está obrigado a estar naquele evento. Se o evento durar 1 hora e depois desses dois indivíduos saírem e aparecer um terceiro indivíduo a perguntar: e como é que correu o evento? Gostaram? Foi muito bom? O que gosta vai dizer: pode dizer: eu gostei tanto do evento, foi muito lindo, mas durou 1 hora, eu queria estar mais tempo, eu até nem vi o tempo a passar.
Já o outro indivíduo, o que não gosta, quando me perguntarem, então, como é que foi o evento? Gostaste? Como é que foi? Ele vai dizer, é isso que ele vai dizer. Aquele evento, meu poças, foi complicado. Durou logo uma hora. Aquilo foi um autêntico sofrimento, eu detesto aquilo. Foi extremamente difícil. Extremamente difícil, mas estamos aqui, estamos vivos. Estamos vivos. Essa vai ser a percepção do outro indivíduo, o indivíduo que não gosta. Mas na realidade o tempo cronológico é sempre uma hora. Foi uma hora. Uma hora para o indivíduo que gosta e uma hora para o indivíduo que não gosta. Mas o aspecto psicológico disso faz com que o indivíduo que não gosta tenha achado que o evento demorou tanto tempo e o indivíduo que gosta tenha achado que o evento quase que não demorou. Foi muito curto. Aquilo que dizem, o que é bom dura pouco. Para esse indivíduo vai ser isso. Então estaremos aqui em diferentes tempos para dois indivíduos. Podemos ter ainda o seguinte exemplo. Um indivíduo que gosta tanto de uma determinada situação que está para ocorrer, de um determinado evento, de uma determinada coisa, de uma determinada pessoa, algo que está para acontecer. Pode ser encontrar-se com a pessoa, pode ser conseguir um determinado objeto, uma determinada premiação, qualquer coisa, um evento qualquer que está para acontecer, que esse indivíduo gosta tanto. E quando estiver a se aproximar, vamos lá voltar, estiver a faltar, por exemplo, uma hora para determinado evento acontecer, o indivíduo pode ficar ansioso e tem ansiedade daquele evento. Já um outro indivíduo que não gosta daquele evento, não gosta daquele objeto, não gosta daquela pessoa, mas entretanto vai ter que enfrentar essa situação, aquele evento, aquela pessoa, qualquer coisa, esse indivíduo vai estar numa situação um bocado mais difícil. Porque quando o evento, a situação estiver que acontecer, vamos dizer, está a faltar, por exemplo, uma hora, ele vai dizer, já faltou uma hora, não posso, já tenho que me preparar, vai ser chatice. O que vai acontecer é que o indivíduo que gosta fica ansioso. Eu quero que aquilo aconteça, já estou ansioso, e pronto, já está aqui a bater as pernas no chão, o indivíduo está ansioso. Mas o outro indivíduo, nem por aí, ele está a ver aquilo, uma agonia a se aproximar. Então, apesar de estar a faltar uma hora do ponto de vista cronológico, do ponto de vista do movimento regular dos corpos no espaço, do ponto de vista do movimento regular dos corpos no espaço, os indivíduos vivenciam o tempo de forma diferente. Há um que acha que está a faltar muito para acontecer, porque está ansioso, mas é sempre uma hora, e o outro que acha que falta muito pouco já está a faltar muito pouco, daqui a pouco vai acontecer a desgraça, que acha que está a faltar muito pouco, mas no fundo é sempre uma hora. Então, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, nós percebemos ali a diferença entre a forma como os indivíduos vivenciam o tempo. Por isso é que, se tu fores para perguntar ao primeiro indivíduo como é, falta muito para determinado evento acontecer, o que está ansioso pode dizer, está a faltar muito, uma hora, estou já aqui. E o outro poderia dizer, falta pouco, uma hora, daqui a uma hora isso acontece. Então, o muito tempo e o pouco tempo vai variar de pessoa para pessoa. E nós podemos ter, como temos cerca de 8 mil milhões de habitantes nesse planeta, ou 8 bilhões, de outra forma de dizer os números, então podemos dizer que teremos 8 mil milhões de tempos do ponto de vista psicológico. Porque as emoções estão envolvidas e as emoções são diferentes de indivíduo para indivíduo. E cada indivíduo vivencia cada objeto, cada situação de forma diferente. Então, psicologicamente falando, o tempo será diferente para todos os indivíduos. Entretanto, voltando na questão da projeção dos eventos futuros,
ou da recordação dos eventos passados. Quando o indivíduo projeta um determinado evento, algo que espera realizar ou que se espera que vai acontecer, a emoção que o indivíduo impregna nessa imaginação futura, a emoção que o indivíduo impregna nessa emoção futura, é diferente em relação a, vamos dizer, um indivíduo que está a imaginar uma coisa desejosa e um outro indivíduo que está a imaginar uma coisa não desejosa, uma coisa que ela não deseja ou que ele não deseja. Então, a emoção que o primeiro indivíduo vai impregnar nesse evento vai ser de desejo, de vontade, de saudade. Já o outro indivíduo vai ser de repulsa, de desgosto. E teremos, então, uma situação em que o tempo será vivenciado de forma diferente. Da mesma maneira, quando estamos a recordar eventos, algo que a gente gosta ou algo que a gente não gosta, e nós vivenciamos o tempo de forma diferente. O que nós estamos a tentar dizer é que a forma ou a emoção do indivíduo em relação ao evento pode produzir, vamos dizer, se for um evento que já passou, uma saudade ou uma ansiedade. Mas, entretanto, a forma como o indivíduo vai vivenciar essa distância do momento atual ao momento em que tal evento ocorreu ou ao momento em que tal evento vai ocorrer, vai criar tempos psicológicos diferentes. Por isso, nós vemos o tempo psicológico nessa perspectiva como a distância emocional do momento atual, a distância emocional impregnada nos eventos em relação ao momento atual. Ou seja, o momento atual é agora e o momento futuro, por exemplo, há um evento futuro, é mais para lá. E o indivíduo tem as suas emoções. Essas emoções podem ser de desejo ou de repulsa. E emoções de desejo emoções de desejo, por exemplo, faz com que o indivíduo crie uma empatia com determinado evento. E essa empatia cria no indivíduo, pode ser uma ansiedade. E quando é de repulsa, em vez de criar ansiedade, pode criar sentimentos de aborrecimento, de repulsa. Basicamente, quando a gente deseja tanto alguma coisa, ela nos parece um bocado mais distante. Quando a gente não deseja essa coisa, ela nos parece muito, muito mais próxima. Então, a distância temporal, do ponto de vista psicológico, vai se diferir. O que estamos a tentar dizer que, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, o tempo ele passa a ser basicamente a distância entre os eventos, mas em harmonia com a emoção que o indivíduo impregna no evento que está a imaginar ou no evento que está a recordar. Tem influência grande na forma como o indivíduo vai ver o tempo. Do ponto de vista presencial, nós também sabemos que se a gente está a degustar alguma coisa, a provar alguma comida, nós podemos ficar ali uns 10, 15 minutos a comer uma coisa que a gente gosta e não ver o tempo a passar e a comida acabar. Vamos dizer, olha, o que é bom dura pouco. Mas quando a gente está na cozinha e a gente se queima com óleo quente, que na realidade pode ser milésimos de segundo, mas quando a gente queima-se com óleo quente, aqueles milésimos de segundos podem parecer uma eternidade. É o que também muita gente já utiliza esse exemplo para dizer, olha, não, então por isso que o tempo é relativo. Mas então estamos a abordar aqui do ponto de vista psicológico. Essas situações fazem-nos ver o tempo de forma
diferente. As emoções afetam o tempo e exatamente a mente, né? As emoções e aquela ligação das emoções com a mente. Então, cria essa forma, essa visão de ver o tempo de forma diferente de indivíduo para indivíduo. Contudo, do ponto de vista cronológico, ele será sempre a mesma coisa. Vai ser sempre o mesmo. A projeção mental de coisas ou de eventos nos retira do momento presente. A recordação de coisas, de memórias que nós temos, também nos retira do momento presente. Ou seja, quando a gente projeta, é como se estivéssemos a vivenciar um futuro. Quando a gente recorda, estamos a vivenciar um passado. Mas na realidade, o que nós estamos a viver é o presente, o momento atual. É aqui a única realidade. Aqui é a única realidade. E tudo que está na nossa cabeça não estamos a vivenciar, estamos simplesmente a imaginar. E quando a gente está a imaginar ou está a recordar, então nasce o tempo psicológico. Temos que distinguir a questão de imaginar determinado evento, seja por imaginar, projetar determinado evento que pode vir a, que pode vir a acontecer. A gente está a criar o tempo psicológico, a gente está a projetar um determinado evento que vai acontecer, ou a gente está a recordar um evento que já aconteceu. Nós estamos a criar o tempo psicológico. Contudo, nós temos essa situação de que o indivíduo só vive o presente. O presente é toda a realidade. E como o presente é que é a realidade, e o tempo psicológico, seja para frente, o futurista, como o do passado, não existe como tal, então nós percebemos que o tempo psicológico resulta essencialmente da divagação mental. Se o indivíduo não divagar mentalmente, então o tempo psicológico desaparece. Vamos dar o seguinte exemplo. Nós todos já visitamos lugares, conhecemos sítios, conhecemos pessoas, conhecemos a natureza é linda, tem muita coisa para nos dar. Já vivenciamos situação de, por exemplo, estarmos a passar em um determinado jardim ou num sítio qualquer e observarmos uma flor, uma linda flor, e nos perdermos com a beleza daquela flor, ficarmos basicamente congelados com a beleza com aquela flor, num instante, vamos dizer, um instante pequenininho, um lampejo de tempo, e a gente observa a flor de forma espontânea, livre, podemos dizer distraidamente, observa a flor e a gente sente o impacto da beleza da flor naquele instante. A gente não divaga nem em busca de recordações, nem em projeção de imaginação, projetar imaginações. Porque naquele instante sentimos o lampejo, a gente volta todo no momento presente e deleita-se com a beleza do momento. Pode acontecer, por exemplo, o indivíduo vai para uma floresta e depois tem um riacho aí ao meio da floresta que vai passando e fazendo aquele barulho do rio. E há indivíduos que realmente gostam do barulho das águas do rio atravessando e batendo nas pedras, e mais o barulho das flores na floresta. Um indivíduo, vamos dizer, que ame e goste da paz da floresta, pode sentir a paz naquele momento e apreciar e se perder naquele exato momento. Tu podes, por exemplo, ir visitar as quedas de Calandula em Malães, vamos dizer, em Angola, né? Para quem ver esse vídeo não estiver em Angola, quedas de Calandula em Malães. E tu estás lá nas quedas de água e depois tem aquele jorrar das águas
aquele barulho lindo, e se acontecer que nós temos um dia calmo, um dia pacífico, e tu sentires aquela brisa das quedas de água te tocarem, pode ocorrer que tu sentes, que tu sintas uma energia boa, positiva, que te acolhe, que te abraça, e que tu vais dizer: opa, não há mais vida lá fora, toda a vida está aqui. E automaticamente a tua mente volta para o momento presente, tu ficas totalmente naquele exato momento. Enfim, quando tu vais para apreciar o mar, tu chegas e, vamos dizer, é um bom momento, um bom tempo, e aquelas brisas do mar chegam até ti, tu estás encostado, depois tem o barulho das ondas a te tocar, e em dado momento há situações na vida do ser humano que acontece uma espontaneidade em que a gente vivencia uma beleza, uma paz instantânea, e a gente se sente totalmente no momento presente. Nós queremos falar desse exato momento. É muito pequeno, é pequenininho, mas é aquele exato momento quando o indivíduo sente algo espontâneo, amor, paz ou beleza que lhe traga de volta, e ele se deleita naquele exato momento, que normalmente acaba sendo muito curto. Quando o indivíduo tem momentos vívidos como este, ele se desliga. A mente não está a projetar nada para o futuro, nem está a buscar recordações. O indivíduo está exatamente no momento presente. Se a gente pegar aquele momento, aquelas sensações, aquela situação, e fazer, ou seja, amplificar a situação, fazer com que aquele momento curtíssimo se torne grande, que abarque todo o tempo de vivência do indivíduo, vamos lá dizer, que aquele exato momento, aquele momento curtíssimo, se torne o normal do indivíduo em todo o seu dia a dia, e o indivíduo esteja sempre presente, que tenha aquela beleza permanentemente, e ele consiga estar presente sem ter que fazer projeções e buscar se abstrair-se e ficar nas recordações. Enfim, o indivíduo estar sempre presente. Uma situação que faça com que o indivíduo viva o momento de forma permanente. Se for possível, não estou a dizer que não é possível. Se for possível que o indivíduo viva isso, então, do ponto de vista psicológico, para esse indivíduo, acaba o tempo. O tempo desaparece porque aquilo se torna permanente. Acaba o tempo. São momentos especiais, momentos únicos na vida dos indivíduos, e que as pessoas não sabem como é que podem fazer para que esses momentos se repitam. As pessoas não sabem, mas podemos dizer que são situações importantes, vivas. Não vamos dizer mais nada. Quem não entendeu esse exemplo das situações em que a mente não consegue imaginar, não consegue voltar, ficar a divagar nas recordações, quem não entendeu esse exemplo, vou lhe dar o seguinte exemplo. Já falamos do exemplo de quando o indivíduo se queima na cozinha. O indivíduo não consegue recordar, o indivíduo não consegue projetar, o indivíduo fica ali com ardor e ele fica... Ou seja, no exato momento que acontece a queima, o indivíduo está presente, a mente está exatamente no presente. Não tem imaginação e não tem recordação, ele está a vivenciar com toda a presença, com a presença de todo o seu ser. Quando, para quem não entendeu o exemplo anterior, do bebê, quando o indivíduo está a atravessar a estrada
e assim atravessar acontece aquele barulho de carros bem perto do indivíduo. Aquele barulho de pneus a chiar, etc. O indivíduo assusta e vê que tem um carro a vir na sua direção. Naquele exato momento, o indivíduo está a recordar o quê? Está a recordar, tem que recordar um determinado projeto, uma determinada situação, um determinado trabalho, uma determinada pessoa. O indivíduo não tem como recordar. Também o indivíduo não tem como imaginar, não é? Tinha que fazer isso, fazer aquilo. O indivíduo está no presente. A iminência do perigo faz com que o indivíduo viva a situação. A mente do indivíduo para e ele vive o momento. Se não for uma situação dessa, então quando tu estás calmo e depois vem alguém que te aponta a arma na cara e te diz, estás colocado. De tal maneira que tu consegues ver o fundo do cano da arma, assim mesmo, na tua cara, estás colocado. Eu sei que há indivíduos ainda que se calhar conseguem imaginar, mas na maioria dos casos, tu tens uma arma apontada e tu estás a ver o fundo do cano. Indivíduos congelam, tem indivíduos que se mijam nas calças. O momento é tão intenso e a mente volta no momento presente. Isto é só para nos compreendermos como o tempo psicológico pode ser, não estou a dizer pode ser anulado, como que na nossa vivência diária o tempo psicológico pode desaparecer. Mas quando essas situações de perigo, situações que obrigam a presença, deixam de acontecer, o indivíduo volta devagar, volta nas projeções, volta nas recordações e tudo mais, começa sempre a devagar. O exemplo fundamental, mais importante, é este que nós temos, o do belo. O belo é bom, é lindo, e é aquele que nós desejamos que seja perpétuo na vida do indivíduo. O indivíduo está presente, o indivíduo tem uma beleza linda que ele está a vivenciar, está a se deleitar, mas então por um curtíssimo momento, ou seja, um tempo muito curto, porque aquilo não é uma projeção mental, é uma coisa instantânea que te absorve, e o indivíduo sente o belo da flor, o belo do jorrar das águas do rio, o belo do barulho dos pássaros, o belo do pôr do sol, ou daquele sol dócil do entardecer, e o indivíduo sempre presente. Queremos pegar aquele momento e amplificar e tornar aquele momento o normal do dia a dia do indivíduo. Se isso for possível, o indivíduo perde o tempo psicológico e vive. Desaparece o tempo psicológico. A ilusão desaparece. Nós queremos então com isso dizer que o tempo é uma ilusão. Nós abordamos o tempo do ponto de vista cronológico, que ele não é nada mais nada menos do que o movimento dos corpos, ou seja, a ordem dos eventos em linha com o movimento regular dos corpos no espaço. Se não tivermos corpos no espaço, não tivermos nada, como é que vamos contar o tempo? Se houver, vamos dizer, se tiver a humanidade, se a humanidade existir, a humanidade vai criar algum mecanismo para contar o tempo, nem que for um dispositivo que se movimente regularmente, e aí assim a gente vai contando os compassos, e por via dos compassos nós podemos ordenar os nossos eventos e nos organizarmos para podermos viver as nossas vidas do dia a dia. Nessa perspectiva, o tempo é realmente uma ilusão. Porque o movimento dos corpos no espaço é uma ilusão. Um dispositivo criado também é uma ilusão, pode desaparecer. Ficamos com a questão do tempo psicológico, que nós também, da conversa que tivemos agora, compreendemos que resulta da divagação da mente e também das emoções
dos indivíduos em relação aos eventos. E temos a questão do tempo em relação à eternidade, que o compreendemos como sendo a divisão da eternidade por intervalos. Tempo, dividir a eternidade por intervalos, porque a eternidade é um agora que se perpetua, e dividir a eternidade por intervalos dá-nos o que nós chamamos de tempo. Entretanto, o tempo ele está simplesmente na mente do indivíduo, porque o agora é a realidade. Ainda que você dividir em intervalos, ainda que se dividir em intervalos, o intervalo é o distanciamento, vamos lá dizer, é um intervalo que se distancia do momento atual a um determinado momento futuro. Só o momento atual é que existe, é que é a realidade. O que está no futuro não tem existência real, é uma projeção mental. Se for um intervalo em relação a um evento passado, o que está no passado não tem existência real, só existe na cabeça do indivíduo. Então, esses intervalos, essa divisão da eternidade por intervalos, é simplesmente um artifício mental do indivíduo. Quando não há esse artifício mental, então o tempo também não existe. Quando a mente não divaga nas projeções e nas recordações, o tempo não existe. E quando o indivíduo puder vivenciar uma realidade em que ele está totalmente absorto no momento presente, e tal situação se torna o seu normal, o seu dia a dia perpétuo, então, nessas situações, o indivíduo está livre do tempo psicológico, não obstante que ele vai poder se beneficiar do tempo cronológico para poder se organizar em relação aos eventos do seu dia a dia. Então o tempo é uma ilusão. Até a próxima.